Olá, bom dia. Hoje é dia 23 de junho de 2025, segunda-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Uma nova semana de atividades, pela bondade e graça do Senhor, depois de uma noite de sono, descanso e paz. Estamos juntos nesta manhã deste dia que o Senhor mesmo nos deu para a sua glória. A nossa devocional de hoje continua com base no livro dos Atos dos Apóstolos e na vivência da igreja cristã primitiva daqueles dias, bem no início da igreja cristã. Agora no capítulo 4, versos 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Nós falamos já anteriormente sobre a perseverança da igreja, conforme Atos capítulo 2, a perseverança na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, na unanimidade quanto à frequência ao templo, esta perseverança em estar ali para a adoração pública e a comunicação da sua fé, ainda que guardando as tradições judaicas, visto que todos eles eram judeus. Vimos também que havia este cuidado da parte da igreja com o partir o pão de casa em casa. E vimos que as pessoas, os cristãos ali naquele momento, não tinham as coisas como suas propriamente. Não havia um espírito egoísta, nem com um arraigamento de sentido de propriedade. Abriam mão, vendiam, não eram obrigados, nem o Estado os constrangia, nem a igreja, e muito menos havia qualquer forma de atuação por parte dos apóstolos neste sentido. Era algo espontâneo, voluntário, por moção do Espírito Santo de Deus. Vendiam suas propriedades e então diz o texto aqui que depositavam o fruto desta venda aos pés dos apóstolos, e então se distribuía para aqueles que eram necessitados em termos de suprimento, de víveres, de condições melhores de existência. Esse é um testemunho fantástico da igreja cristã. Isso não é uma ação comunista ideológica, mas sim uma ação comunista no sentido de terem tudo em comum por operação do Espírito Santo movendo o coração das pessoas. E isso leva a esta realidade de se buscar promover o bem do outro, em buscar fazer com que o outro receba também benefícios daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Deus tem nos concedido. É bem claro o fato que este tipo de vivência da igreja cristã não permaneceu por muitos anos, por décadas, porque não seria possível uma realidade como esta, uma situação em que você não tem uma, digamos, fonte de produção e você tem apenas uma situação de utilização de algum patrimônio imóvel que você liquidou. Então, como não havia essa linha constante de reposição de valores, claro que isso levaria a um declínio geral de todas as pessoas, porque
daqui a pouco todos passariam a ser necessitados. Em vez de não haver nenhum necessitado, todos o seriam. Então, essa não é uma realidade que se perpetuou na vida da igreja cristã. E é bom que a gente entenda isso. Não se requer, não se impõe a que o cristão venda o que tem, distribui. Se quiser fazer isso, é uma decisão da pessoa e o Senhor haverá de honrar. Mas o fato é que isso não é determinado por Deus, nem imposto por Ele. O que vemos aqui é a moção daquilo que Jesus ensinou na parábola, por exemplo, do bom samaritano, que vendo uma pessoa necessitada, carente, a socorre, a ampara, usa de seus próprios bens para socorrer aquela pessoa e dar ali a ela algum amparo, mitigando a sua dor, seu sofrimento, a sua aflição. Esse é o exemplo que vemos aqui na igreja cristã, esse compromisso de abrirmos mão do nosso interesse pessoal e próprio a favor do outro que carece e necessita. Mas não é algo que deva ser usado para exploração, seja para pedir os bens ou seja para usufruir dos bens. Por isso Paulo, na carta aos Tessalonicenses, porque eles achavam que Jesus voltaria brevemente, então já não trabalhavam e viviam às custas de irmãos e ofertas da igreja. Ele diz assim: aquele que não quer trabalhar, não coma. Então essa forma de existência e modo de viver da igreja cristã é para nós este exemplo de não egoísmo, de altruísmo, de viver e socorrer aqueles que necessitam com aquilo que podemos, principalmente, como diz o apóstolo Paulo, os que são da família da fé. Que Deus nos abençoe para que manifestemos aí o amor de Deus no cuidado, no socorro, no amparo aos que realmente necessitam, trabalhando, porém, com as nossas mãos, para não sermos, como diz o apóstolo Paulo também, pesados a ninguém. Deus o abençoe e nos guarde para o seu louvor, para a sua glória e para a sua honra. Amém. Amém.